criançada, paz do Senhor, a tia Sassá aqui hoje para mais uma aula com vocês, não é isso? Olha o que nós temos aqui, 2 visitantes com a tia Sassá, e é o Jesus e a Sassá. Olha a Sassá aqui, gente, a bonequinha da tia Sassá. Vamos lá, criançada, hoje nós vamos ter uma aula abençoada, falando a história de um empregado da rainha. Olha, que ele foi abençoado, foi muito abençoado. Então a gente vai falar sobre ele hoje. Mas antes disso, como é que a tia Sassá faz com vocês? Lembra? A oração da alegria, olha, juntando as mãozinhas do grito de guerra. Vamos lá? Vamos com a tia Sassá. Fecha os olhinhos e vamos orar. Maravilhoso Papai, Deus amado, estamos aqui em Tua presença para mais uma aula. Jesus amado, quero Te apresentar cada uma das crianças. Também quero Te apresentar cada um dos seus pais e dos seus familiares, para que o Senhor esteja abençoando e esteja protegendo sempre, para que o Senhor esteja protegendo de qualquer mal, de qualquer doença. Em nome de Jesus, Senhor, cuida, Senhor, de cada uma dessas criancinhas, porque os momentos não são bons, mas o Senhor é poderoso para poder estar abençoando e cuidando de cada uma delas. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém! Amém, criançada! Hoje a gente mudou de cenário, não temos a TV. Hoje a gente só vai contar a história. Então, vamos lá. Hoje, antes da gente contar a história desse empregado da rainha, que teve um encontro maravilhoso com Deus, né? A gente vai fazer o quê? Ler o texto áureo. Ai, crianças, não é texto áureo que a gente fala com vocês, é verdade, vocês são pequenininhos. A gente fala o quê? O versículo para guardar onde? No coração. Então, vamos guardar o versículo no coração. Vamos lá. Vamos lá, criançada, repetindo com a tia Sassá. Como posso entender se ninguém me explica? Atos, capítulo 8, versículo 31. Como posso entender se ninguém me explica? Atos, capítulo 8, versículo 31. Pronto, criançada, já lemos o texto para guardar no coração. Agora a gente vai contar a história do empregado da rainha. Sabe como que era o nome da rainha? Era um nome bem difícil. A tia Sassá vai ler aqui rapidinho para falar para vocês, mas é um nome difícil. Ela se chamava Candace. Era a rainha da Etiópia, dos etópios. Ela era uma rainha da Etiópia. E esse mordomo, esse empregado, ele estava indo para Jerusalém para adorar, para ir para a adoração. Só que apareceu um anjo um anjo falou com Filipe. Filipe era um dos servos de Deus. E o anjo falou para Filipe assim: Filipe, vai para a banda do sul, Jerusalém, lá no caminho de Gaza. Você vai para lá, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer. E ele foi. Aí, quando ele estava indo, no caminho, estava indo esse empregado da rainha. Ele não fala o nome dele na Bíblia, mas ele era conhecido como um eunuco, porque eunuco é aqueles que cuidavam das rainhas, das mulheres do reino. Eles cuidavam de tudo isso, das joias dela, de todos os bens, todos os materiais, cuidavam de tudo que era de valioso delas, eles cuidavam, sabe, criançada?
Então ele estava indo para Jerusalém para adorar. E ele estava indo, lendo. Ele estava numa carruagem e começou a ler. E na hora que ele estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo uma passagem bíblica que falava do profeta Isaías. E ele não estava entendendo nada. Ele só estava lendo, mas ele não entendia nada do que ele estava lendo. Sabe o que aconteceu? Por que o anjo mandou Filipe ir lá para Filipe explicar para esse homem, para esse eunuco, um empregado que estava lendo Isaías, para explicar para ele tudo que ele estava lendo. E a tia Sassá vai ler agora o pedaço mais importante que ele ficou mais prestando atenção e não entendia, que foi justamente o que Filipe ia explicar para ele. Então, vamos ler aqui. Eu vou ler bem rapidinho para vocês verem como que é. Tá lá no versículo 32, que fala assim, no capítulo de Atos 8, e o versículo 32, que fala assim, olha só o que ele estava lendo e ele não entendia, criançada. Ele lia assim, e o lugar da escritura, ele lia assim, e o lugar da, desculpa, criançada, vamos lá. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele lia essa passagem, ele lia essa palavra, e ele não entendia nada. E ele toda vez lia e não estava entendendo. Foi quando Filipe chegou e apareceu, e Filipe olhou para ele e percebeu que ele estava lendo Isaías. Isaías é um livro muito importante na Bíblia. Aliás, todos são importantes. Mas Isaías é uma profecia que fala de Jesus. Então, o que aconteceu? Ele disse assim para o eunuco, para o empregado. Ele falou assim, entendes tu o que lê? Aí o empregado falou assim, aquele versículo que a gente leu lá, que é o texto para memorizar no coração. Aí ele disse assim, como poderei entender se alguém não me explica? Como que ele poderia entender? Ninguém explicava a ele só estava lendo e não tinha ninguém para explicar. Mas Deus, como é maravilhoso, é lindo, Deus mandou Filipe ir lá explicar a ele. Olha, Filipe nem estava lá na Banda do Sul, lá no caminho para Gaza. Filipe estava em outro lugar, mas Deus mandou Filipe lá. Um anjo falou para Filipe, vai lá no caminho de Gaza, para Jerusalém, no caminho de Gaza, que eu vou te explicar. E aí foi quando Filipe entendeu que ele tinha que ir explicar para esse empregado o que ele tinha o que estava falando naquela palavra de Isaías, que era uma palavra que falava da morte e ressurreição de Cristo, né? Que Jesus ia para o matadouro, que no caso ele ia ser morto, mas ele ia ressuscitar, ia salvar a humanidade. E que ele tinha que crer na palavra do Senhor. E de repente, criançada, quando eles estavam indo, o eunuco viu um riacho com água, tinha água lá, e ele olhou para Filipe e falou assim, poderei eu tomar banho? Não, desculpa, criança, não é tomar banho, não. Poderei eu ser batizado? Olha aqui, tem água. O que falta para eu ser batizado? Ele perguntou para Filipe. E Filipe falou para ele assim, se você crê mesmo em Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi morto e ressuscitou por nós, se você crê, você poderá ser batizado. E aí ele disse, eu creio e eu quero ser batizado. E aí Filipe entrou na água com ele, batizou ele, e depois que Filipe terminou o batismo dele, que batizou ele, que foi lá, os dois na água, crianças,
Felipe foi arrebatado. Deus levou Felipe para morar com ele no céu. Foi uma coisa linda, maravilhosa. E quando o empregado da rainha viu aquilo, ficou maravilhado, adorou ao Senhor e começou a andar pela cidade anunciando Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo era lindo, era maravilhoso e que salvava e que curava. Veja que lindo, criançada. Muito bom, né? Maravilhosa essa história, né? Então a gente terminou por aqui, mas calma aí. Uma perguntinha para vocês, para ver se vocês prestaram atenção no que a tia Cecília estava falando. Qual foi o livro que o empregado estava lendo quando Felipe chegou para falar com ele? Qual foi o livro? Vocês me respondem isso aí lá no grupo do WhatsApp. Um beijão para vocês. Fiquem na paz do Senhor. E até a próxima, hein? Beijos, beijos.